Olá, galera da telinha, bem-vindo a mais um vídeo do canal Simplificando o Reino. Uma passagem de Deus lá no livro de Lucas, no capítulo 11, no verso 52, nos traz uma preciosidade muito grande. Isso me fez lembrar também de uma história que eu vou contar para que nós possamos ilustrar melhor essa passagem, onde Jesus estava discutindo com um grupo de pessoas. Ele estava na casa de um fariseu e nessa casa ele foi confrontado com alguns costumes. E o conhecimento daquelas pessoas começaram a afrontar realmente aquilo que era a palavra de Deus. E Jesus ele começa a falar de uma maneira muito interessante e chamar de uma certa maneira a atenção daquelas pessoas para o nível de conhecimento que eles tinham. E Jesus ali deixa bem claro que o conhecimento que eles tinham não era para melhorar, mas sim para pior. Ou seja, nem todo o conhecimento que nós temos, nós conseguimos usufruir do melhor desse conhecimento. Por exemplo, tem pessoas que têm o conhecimento prático e até mesmo científico de fazer uma arma. E quando ele faz essa arma, ao invés de ser usada aquela peça para o bem, acaba sendo utilizada para o mal. Nós vemos, por exemplo, a internet, uma das maiores ferramentas que a gente usa nos dias de hoje, e nem sempre ela é utilizada para o bem. Claro que a ferramenta não é o problema, é quem está utilizando. Ou seja, o conhecimento não é o problema, mas quem está utilizando este conhecimento. Então Jesus, no final do texto ali, no versículo 52 do capítulo 11 de Lucas, Jesus lá no finalzinho, ele fala com eles assim, olha, o conhecimento que vocês têm não é para melhorar as coisas, e sim para piorar. Ou seja, o que vocês estão fazendo é dificultando as pessoas de entrar no céu, é dificultando as pessoas de entender as coisas. E dentro dessa questão, eu gostaria de trazer uma história que eu escutei algum tempo atrás, e eu lembrei logo quando eu estava estudando este texto também, e essa história nos diz o seguinte, que havia um garotinho na escola, né, geralmente a gente chama esses garotinhos sempre de Joãozinho. Toda a historinha ou é Joãozinho ou é Pedrinho. Então, nessa história, conta-se que o Joãozinho, ele era um menino muito levado dentro da escola, muito levado. Ele fazia muitas coisas erradas e chegou num certo dia que ele estava jogando papelzinho nos colegas e o professor escrevendo no quadro, e até que Joãozinho foi um pouquinho mais levado e joga esta bolinha de papel aonde? No professor. Mas o professor ele não olha para trás, ele continua escrevendo no quadro e ele simplesmente diz assim, Joãozinho, para com isso. Joãozinho ficou encucado com aquilo, ele ficou estupefato com aquilo, ele falou, o que eu faço, como assim? Ele nem olhou para trás, ele nem viu que era eu, como é que ele sabia que era eu? Então Joãozinho, ele sai depois daquele momento e ele vai para o recreio, ele vai para o intervalo na escola. E o que Joãozinho acha lá no pátio da escola? Ele acha um pequeno passarinho. E o que Joãozinho faz com esse pequeno passarinho? Joãozinho pega ele. Joãozinho captura aquele passarinho e ele começa a brincar com aquele passarinho e logo lhe vem à cabeça, olha Joãozinho, você é um carinha muito esperto, você é um menino muito esperto, como que pode o professor ser mais esperto do que você? E Joãozinho, então, capturando aquele passarinho, Joãozinho leva aquele passarinho para dentro da sala de aula. E quando chegou dentro da sala de aula, Joãozinho falou assim, hoje eu quero ver se esse professor é esperto mesmo, se ele sabe tudo. E quando ele pega aquele passarinho, ele esconde o passarinho atrás das costas. Escondendo aquele passarinho atrás das costas, ele faz uma pergunta para o professor. Professor, você sabe o que eu tenho nas minhas mãos, aqui atrás das costas? O professor, olhando aquilo, colocou as mãos assim, pensativo. Ele demorou um pouquinho, mas respondeu. Ele disse assim, Joãozinho, atrás das suas costas, nas suas mãos, você tem um passarinho. Rapaz, Joãozinho ficou ainda mais... sem palavras, ele não conseguia falar, ele falou assim, como pode o professor saber o que eu tenho na mão? Eu não mostrei para ninguém, ninguém viu pegando. E aí Joãozinho pega e fala assim, eu não vou me dar por vencido, eu vou fazer mais uma pergunta e eu sei que o professor não vai conseguir responder esta. E ele pergunta para o professor assim, professor, e este passarinho, ele está morto ou está vivo? O professor pensou, olhou, pensou novamente, analisando a resposta que daria para Joãozinho, e Joãozinho com a cabeça toda cheia de alegria, porque sabia que o professor estava agora numa situação muito complicada. Por quê? Porque na cabeça de Joãozinho ele pensava, se o professor disser que o passarinho está vivo, eu esgano o passarinho, eu mato este passarinho e mostro ele morto. Agora, se o professor falar que ele está morto, eu pego e mostro ele vivo. Ou seja, não tinha saída para o professor, segundo a mentalidade de Joãozinho. Mas o professor, ainda pensando, olha para Joãozinho e fala assim, Joãozinho,
Eu não sei se este passarinho está morto ou se esse passarinho está vivo. O coração de Joãozinho se alegra e fala, agora eu peguei ele. Mas o professor ainda continua dizendo, Joãozinho, eu não sei se ele está morto ou se está vivo, mas a resposta, ela está nas suas mãos. Sabe o que o Joãozinho estava fazendo com isso? Ele queria pregar uma peça no professor, usar o seu conhecimento. Não que Joãozinho era um garotinho sem conhecimento. Ele tinha o conhecimento, mas estava usando da maneira errada. E o professor ali conseguiu, através das respostas, conduzir a Joãozinho a pensar naquilo que ele estava fazendo, da maneira que ele estava agindo, a maneira que ele estava conduzindo a sua vida. E a pergunta que eu faço hoje, para mim e para você, é justamente essa. Qual é o nível de conhecimento que nós temos e como nós estamos utilizando este conhecimento? Será que o conhecimento que eu tenho hoje sobre várias ferramentas do Facebook, sobre várias ferramentas do WhatsApp, sobre várias ferramentas de conhecimento teórico, será que isso tem conduzido as pessoas mais para perto de Deus? Ou eu tenho usado este conhecimento para levar a discórdia, para levar muitas vezes os problemas para as outras pessoas, dificultando elas de chegar ao pleno conhecimento da palavra? A pergunta que Deus faz, ou talvez a resposta que Deus nos dá hoje, para as nossas perguntas, ele diz, a resposta está nas suas mãos. Talvez o que nós conhecemos hoje da palavra de Deus, conhecemos hoje daquilo que nos foi ensinado, tem servido justamente para criarmos pretextos para não servir a Deus. Você começa a lançar palavras, versículos após versículos, para fazer coisas erradas, né? Usando a própria Bíblia para tentar enganar até mesmo o próprio Deus, as outras pessoas. Mas Deus está te falando assim com você hoje. A resposta está com você. Você pode continuar dessa maneira, tentando enganar a todos, ou você pode hoje tomar uma decisão diferente. É a decisão de que todo o conhecimento que você tem, que toda a esperteza que você tem, que toda a astúcia que você tem, possa ser utilizada para o bem. Este é o convite que eu faço para você hoje. Use todo o conhecimento que você tem para fazer as coisas boas, para levar as pessoas a ser simplificada dentro das questões espirituais e querer mais aproximar de Deus. Então é isso aí, galera da telinha. Está aqui meu passarinho, um passarinho de artesanato, por isso que eu estou esganando ele todo aqui, tá? Não fique preocupado com o passarinho, ele está bem, né, na medida do possível. Mas que você possa entender essa história e possa levar para a sua vida. Use todo o conhecimento que você tem para fazer as coisas boas. Use o conhecimento que você tem dessa rede social para compartilhar, para escrever aí para nós, deixando o seu recado. E também curte e espalhe isso para todo mundo, para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus vizinhos, para todos. E que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.